Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais um episódio do Contabilidade no Ar, o programa que tem o objetivo de desmistificar a contabilidade. E hoje eu estou aqui com o meu parceiro Jefferson Barbosa e meu amigo Fábio. E aí, Fabião? Fabião da Alfa Consulting. Pera um pouquinho só. Alfa Consulting. Você viu o nome do cara? Alfa Sugestivo. Você sabe por que é Alfa? Por que, Barbosa? Não tem ideia? Não tenho Então, veja ideia, só. cara. Você nem estudou grego, né? Sabe que tudo tem a origem do grego. Alfa é um, né? Não. Quando você fala de investimento, alfa significa retorno. Acima da média. Olá, olha só. Olha o cara que a gente está trazendo aqui hoje, hein? Puxa vida, hein? Pessoal, ouça bem, hein? Fabião, cara, obrigado por ter aceito o nosso convite aí de participar do nosso podcast. O Fábio é um amigo aí que trabalha com investimentos. Queria que você falasse melhor de você, Fábio. Ninguém melhor do que você para falar da sua vida aí, da sua formação. Se apresentar. Da Alfa, faça aí o merchan, jabá, né? o jabá da Alfa. Claro. Ferretti, Barbosa, eu que agradeço, né? Antes de mais nada, a abertura, né? A gente poder bater esse papo super importante e, bom, já que vocês pediram, né? Vamos só falar um pouquinho da Alfa antes aqui. O Barbosa já introduziu, né? O nome é justamente isso, né? Alfa é o retorno acima da média. É um indicador do mercado financeiro que é usado em cálculos, né? E até para medir algumas coisas. E a ideia foi justamente essa, mas quando a gente criou a consultoria, que é o nosso trabalho de consultoria, que a gente pode traduzir aí como um aconselhamento, né? É dar o caminho das pedras para quem quer investir, não fazer por ele, né? A consultoria ela não pode captar recurso, por exemplo, do investidor. Ela tem que orientar mastigado ali onde, como ele investe, mas a gente não capta recurso. E a ideia veio justamente do nome de oferecer algo acima da média, mas não apenas de rentabilidade, e sim de serviço, de atendimento, de algo mais completo. Porque quando a gente fala de rentabilidade de investimento, é um caminho meio perigoso, né? De você ir só buscar rentabilidade alta, isso eleva seu risco. E aí a gente já entra um pouco aí numa questão mais técnica. Então quer dizer o seguinte, que se o nome fosse Beta, então o nome da empresa... Aí ia azedar, aí ia azedar, né? Então toma cuidado aí, né? Já pensou você ter uma empresa aí de investimento chamado Beta? Aí faltou pesquisa, hein? Beta é o custo, né? Já vamos para a linha do risco e do custo, né? Ô, Fabião, mas qual que é a sua formação aí, cara? Como que você chegou nesse... Qual que foi a sua jornada para chegar nesse caminho aí de assessor? Consultor de investimentos. Perfeito. É isso, né? É isso, esse é o termo correto. Já pegando o gancho, o termo correto é consultor, né? Nada contra os colegas aí da assessoria, que é um outro termo, mas a função é diferente. O consultor ele é mais amplo, a responsabilidade dele também é maior, porque o assessor, por exemplo, que é uma outra profissão no mercado, na prática ele não pode recomendar investimentos, né? E apesar de em alguns casos isso acontecer, ele não poderia, e o consultor ele tem uma abrangência e uma regulamentação muito específica. O consultor, assim como eu, precisa de uma certificação da Anbima, que é um órgão autorregulador do mercado de bancos e corretoras, e também, no meu caso, um registro na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. E então a responsabilidade ela é maior até porque eu posso recomendar qualquer tipo de investimento imobiliário, ações, renda fixa, previdência não, porque previdência não é um investimento. Fica a dica aí, a curiosidade, pode ser um tema de outro assunto. Previdência privada, ela é um instrumento de planejamento, né? Pode ser até tributário, mas ela é, na verdade, um produto de seguro. E ela tem todas as características de regulamentação de seguro. A gente usa ela como um instrumento para alguns planos, né? Isso trabalhando com parceiros. A gente pode até dar sugestões de como estruturar isso, mas a pessoa que organiza isso mesmo é um corretor, né? Dentro das instituições financeiras. A Previdência tem essa característica, né? Até porque, como você chamou a atenção, ela tem ali a possibilidade, né,
dentro de um planejamento sucessório, inclusive, né, você ter aí, né, transferir, né, esse aporte, né, esse valor sem pagamento de imposto, hein? Aí, que dica. Exato, Ô, Fábio, e você... O famoso ITBI, né? Exato. Nós estávamos falando do Da risco e retorno. Perfeito, né? perfeito. E aí, quais os tipos de investimento que tem, tá? Aí, para a turma que está nos acompanhando, pessoal, o objetivo desse podcast é esse aí, é traduzir muita coisa que quem está no começo da carreira sente dificuldade, trazer esse conteúdo, e investimento está muito relacionado. Sim. Né? Depois nós vamos falar mais sobre isso, mas quais são os tipos de investimento em relação a risco e retorno? Perfeito. Quando a gente está falando de investimento aqui, né, no contexto da consultoria, a gente está falando de investimento mobiliário. Né? O que é esse raio desse nome? Né? Basicamente, a gente não está falando de imóvel, a gente não está falando de empresa, a gente está falando de investimentos regulados por esses órgãos que eu comentei, né? E aí a gente pode já trazer um conceito aqui que é o conceito de veículo. A gente trata os investimentos através de uma primeira classificação que são veículos. Então, vamos fazer uma analogia dessa questão de veículo com o veículo mesmo, aquilo que a gente conhece. Os investimentos são classificados por uma série de níveis e começa, por exemplo, por categoria, por classes. Então, imagine que a gente, nos transportes em geral, a gente tenha uma categoria, uma classe de rodoviário, aéreo, marítimo. Isso é uma categoria, uma classe. Depois a gente vai para os veículos, que são os tipos, né? Então vamos imaginar no rodoviário, a gente tem ônibus, carro, caminhão. E aí só depois a gente chega no produto, que é o modelo, como se fossem as marcas, né? Várias marcas que a gente tem em modelos de carros, por exemplo. O investimento é a mesma coisa. A gente vem de uma classificação primeiro de classe, a gente pode talvez chamar de categoria também, que é renda fixa, renda variável, fundos de investimentos. Essas aí são categorias. Depois a gente vai para os veículos. Então, dentro da categoria ou da classe de renda fixa, por exemplo, a gente tem o veículo que pode ser o título público, Tesouro Direto. A gente tem o CDB, que é muito conhecido. Poupança, coitada, a gente nem costuma chamar de investimento, mas tecnicamente né? Mas, então, isso é um veículo, né? Outros veículos menos conhecidos, mas muito interessantes para o investidor, porque são isentos de imposto de renda. Por exemplo, LCA, LCI, CRA, CRI. Aí tem a sopa de letrinhas aí que a gente pode, se sobrar tempo, a gente pode falar um pouquinho. Mas são todos títulos de investimento da categoria renda fixa, que são veículos. E depois disso, depois do veículo, nós chegamos no produto, efetivamente. Que aí a gente já vai para qual que é o emissor, de onde eu estou investindo de fato, né? Tá. Eu queria voltar um pouquinho, né? Você falou ali para ser um consultor, né? Você tem ali as certificações, né? Mas o pessoal que está chegando agora, que está ouvindo, que está começando a carreira, que curso que você recomendaria? Quais são as graduações que esse cara que quer lá na frente ser um consultor, ele poderia fazer? Perfeito, Barbosa. Até vou voltar um pouco acabei não terminando, não concluindo a resposta aí pro Ferretti. A minha formação de origem, ela é financeira, né? O famoso, hoje em dia está sendo chamado aí de FP&A, né? Finance Planning and Analysis, né? Planejamento financeiro aí nas empresas. Isso vai muito na linha de orçamento, fluxo de caixa. Essa é a minha área de origem no mundo corporativo, onde eu passei 16 anos atuando especificamente nessa área. Com uma formação que passou por controladoria, auditoria, finanças. Mas o investimento em si, ele vem já, o interesse, né, aí desde os 18 anos, aí, 15 anos na verdade, quando começou esse negócio mais de tesouro direto, muita gente adulta não conhecia o que era, comecei a me interessar. Depois, um pouco mais adiante na faculdade, fui fazer um curso de análise técnica de bolsa, né? Que a gente tem dois tipos de análise, né? Análise técnica é aquela análise de gráficos. Análise gráfica. Que a gente chama muitas vezes de estatística.
E depois tem a análise fundamentalista, que é a análise dos balanços, a saúde financeira. Qual que é melhor? Não existe melhor e pior. O ideal é você consolidar as duas, né? Alinhar as duas. E aí, depois, já num momento da carreira onde eu comecei a ouvir muito no corredor assim, pô, Fábio, me dá uma dica aqui, me dá uma dica ali. Churrasco, né? Começou a fazer consultoria churrasco de família, o turma. pessoal, pô, tá sobrando aqui, onde que eu coloco? E é difícil você explicar para as pessoas que não é simples assim, não é uma dica, né? É muito amplo essa análise. E aí fui me especializar em banking e investimentos, não só como investidor, mas sim, agora respondendo o ponto do Barbosa aqui, efetivamente, de maneira formal, o que precisa. Então, o consultor CVM, ele precisa ter uma graduação de áreas relacionadas, mas ele precisa ter reputação 100%, não pode ter nenhum tipo de registro de qualquer crime, tá? Então, ficha limpa. Tá? Ficha limpa para consultor de investimentos continua valendo. Não pode ter nenhum tipo de antecedentes criminais, formação acadêmica compatível, e aí existe uma lista lá na CVM que diz quais tipos de formação são aceitas. E, por fim, existe uma certificação, porque uma coisa é o registro CVM, outra coisa é a certificação da Anbima, que é a CEA, CEA. Dentro das certificações da Anbima, as mais conhecidas são CPA 10, CPA 20, que são aquelas mais comuns no setor bancário. Isso, né? perfeito. E aí, depois da CPA 10 e CPA 20, vem o CEA, que é específico para consultoria de investimentos. E ela é esse tipo de certificação que permite que você recomende os investimentos, né? Que você monte a carteira, sugira para o cliente onde investir. Então, para quem quer trilhar esse caminho, alguns casos, alguns professores recomendam fazer as etapas anteriores ali, o CPA 10, o CPA 20, mas há controvérsias. Pode ir direto. Você pode ir direto. Não é pré-requisito que você tenha as duas anteriores para ter o CEA. O que ele vai poupar para muitas vezes aquele estudante que não tem ainda uma familiaridade com cálculos que não são exigidos no CPA 10 e CPA 20, por exemplo, cálculos com HP12C, né, com calculadora financeira, no CEA a prova tem muito cálculo, então por isso que eu acho que não tem muita necessidade, porque nas duas anteriores você não vai exercitar isso. Então dá para tentar aí buscar uma formação, existem vários cursos aí que preparam para esse tipo de certificação, né, para aquele que não quer estudar por conta. E aí ele vai obter a certificação e depois da certificação do CEA que ele vai poder solicitar o registro CVM. Ele não pode ter o registro CVM sem a certificação. Então tem um ritual para solicitar, né? Tem um ritual que é bem exigente, digamos assim, tanto em processos, documentos, para você poder comprovar toda essa trajetória. Isso precisa ser publicado depois no Diário Oficial, que você é habilitado. Então, já como dica, e fazendo um merchan aqui, né? Se alguém tiver o contato com o consultor CVM, primeira coisa, entra no site da CVM lá, ou no Google, né? Consultar consultor CVM. Dentro do site da CVM, você coloca o nome e tem que aparecer ali que ele está de fato habilitado, né? Então essa é uma dica importante, né? Muito bom. A gente estava aqui no bastidor aqui comentando, né? Que assim, poxa vida, como é que eu tenho certeza que aquele cara tá me indicando um produto certo? Primeiro você precisa saber se aquela pessoa é séria, né? E ela tem a certificação, né? E tem o registro para poder te ajudar. Exato. Né? Porque de fato, né? Quando a gente passa por investimentos, tem uma relação de confiança, né? Então que você vai ouvir, puta, tem um amigo, tal, né? Teu tio, teu vizinho, algum cara que você tem uma relação de confiança. Mas quando você vai para um esquema mais, vamos falar assim, mais profissional, né? Não é só a confiança que tem que prevalecer, né? Tem uma questão da certificação. Então a sua dica é muito importante aí. Sim. Bom, o que tem mais aí, Ferretti? Vamos lá, ô Fábio, você comentou dos veículos, né? Ali do tipo de investimento. Renda fixa, renda variável, então esses são os grandes pontos aí. E aí dali nós vamos tirar os tipos, né? Os veículos ali. Os modelos. Os modelos, né? Então,
Fala um pouquinho mais pra gente sobre renda variável. Uhum. Ou renda fixa, o que você achar que é mais denso aí. Talvez a renda fixa tenha mais um volume maior, né? Sim. Porque dentro da renda fixa você tem Eu vou até aproveitar o gancho na tua eu pergunta. queria deixar a renda variável mais para frente, que é onde dá mais debate. Mais debate, né? Pra gente pensar assim, ó. Eu tenho renda fixa, eu tenho renda variável. Então você, como consultor, de alguma forma vai orientar o teu cliente, né? Que pode ser uma pessoa física que está começando agora a investir ou que tem já um patrimônio já mais considerável, né? Vamos brincar aqui, depois você ajuda a explicar lá qual é o termo investidor qualificado, tá? Então, vamos tomar nota para a gente poder voltar nisso. Mas pensando assim, em renda fixa, renda variável, puxa vida, tem uma solução ideal? Quantos por cento que eu deveria ter em renda fixa? Quantos por cento que eu deveria ter em renda variável? Como é que você trabalha esse aspecto aí? Poxa, duas perguntas aí se complementaram perfeito. Diversificação, né? Diversificação. E aí, o que o Barbosa está perguntando existe uma receita de bolo? Né? Qual o peso de renda variável? Qual o peso de renda fixa? Depende. É a famosa depende. Pô, mas aí você está fugindo da pergunta. Não. É porque o investimento é uma coisa que a gente está sempre trabalhando aqui no nosso propósito de sermos consultoria, é que ele não é o fim, ele não é o objetivo final. O investimento, nós entendemos que ele é o meio, é o canal que você utiliza para atingir outros objetivos. E quando a gente pensa dessa forma, o objetivo de cada um é diferente. Se o seu objetivo é diferente do seu, não dá para eu ter uma receita de bolo pronta. Perfeito. E aí, indo para o ponto que o Barbosa está trazendo, esse peso, ele vai considerar basicamente duas coisas, para a gente determinar quanto eu coloco de peso em cada carteira. Objetivo, e o objetivo tem a ver muitas vezes com prazo, quanto tempo eu posso deixar esse recurso aplicado, e tem a ver com o seu perfil de risco, que é um ponto essencial, que todo investidor, a gente é obrigado a aplicar um teste de perfil de risco no investidor. Então, esse teste, como eu disse, é regulamentado. Se o investidor ele já tem uma conta numa corretora, num banco, certamente ele já fez esse teste. Aliás, toda vez que eu faço, eu acho que dá errado. Não é possível, não. Pelo amor de Deus, cara. Eu respondo lá, eu me acho muito conservador, parece que eu sou arrojado lá. Tem alguma coisa estranha. Pois é esse teste que aí a gente pode, de fato, avaliar se o que está dando ali faz sentido ou não, né? Porque ele é um teste genérico, né? Com perguntas genéricas avaliadas ali por um log, né, de sistema. Mas no dia a dia, muitas vezes a gente acaba recebendo clientes que naturalmente, pela conversa, quando a gente vai entender o objetivo dele, que é o principal ponto para a gente, é o bate-papo ali para ouvir, mais do que recomendar, o consultor de investimento. A primeira fase de trabalho dele é ouvir. O que você vai fazer? Ouvir. E depois ouvir de novo. E ouvir, e ouvir, e ouvir. Porque para mim é muito relevante entender esse objetivo para depois casar se esse objetivo está coerente com o perfil de risco. Perfeito. E aí a gente vai juntar essas duas coisas, porque daí o perfil de risco, de fato, ele não tem uma receita de bolo e não tem uma regra, mas existem algumas ponderações que são feitas em relação à divisão da carteira. Vamos tentar ser um pouco prático. Quando a gente fala de renda variável, o investidor de perfil conservador não pode ter renda variável, não pode ter bolsa. Isso é um mito. Tá vendo? Olha só. Não é que ele não possa. O que vai ser diferente é quanto de bolsa ele vai ter. Talvez para o investidor conservador, se ele tiver um horizonte de longo prazo, aí a gente entra no objetivo, ele pode ter 5% de bolsa. Ele pode ter 10% de bolsa. Agora, jamais, num protocolo, eu posso recomendar, por exemplo, 50% de bolsa para um investidor conservador. Ele vai infartar. Então, esses protocolos, existe, né, como eu disse, toda uma documentação, um embasamento que a própria certificação ela te traz isso, não é uma receita de bolo, como eu disse, é muito mesclado, né, como montar. E, em geral, as consultorias, elas trabalham com o que a gente chama de comitê de investimento. Então, toda vez que eu vou recomendar alguma coisa, que eu vou montar uma carteira,
é importante que eu discuta isso dentro de um grupo de trabalho, né, para que a gente possa balancear isso da melhor forma possível e depois apresentar para o cliente. Então, a receita do bolo, ela tem basicamente 2 ingredientes. É o objetivo e o perfil. O que você vai fazer com esses 2 é o que depois, no final, vai sair a carteira, que a gente chama que é a carteira recomendada, né? Ô, Fábio, quando nós paramos para tomar um café um dia e você comentou do objetivo, você faz até um paralelo ali do cara que vai... Explica para a turma aí, pro pessoal, para entender como que seria essa avaliação do objetivo lá. Objetivo e risco, né? Isso, perfeito. Legal, a gente tem em algumas palestras aí, a gente traz sempre uma dinâmica, né, para tentar explicar essa relação do risco e retorno. Porque, basicamente, esse é o dilema do investidor. Risco versus retorno. Quanto maior o risco, maior a tendência de retorno. E o contrário também é verdade. Quanto mais você quiser ganhar, mais risco você vai enfrentar. Você vai estar exposto a mais riscos. E aí, isso é muito intangível, né? É muito difícil de a gente conseguir mensurar. E a gente gosta de trazer uma dinâmica em algumas palestras, que não vai dar para a gente tratar ela inteira aqui, mas na verdade é um exercício que a gente traz. E se a gente for fazer um resumo aqui, já vou ter que explicar, espero que quem depois veja a matéria aqui, né, o podcast, não vá na palestra, porque senão ele vai saber a resposta. Mas, basicamente, o que a gente traz? Vou trazer só 2 exemplos, né? Você tem 10 milhões de reais que você recebeu, vamos colocar aqui Rio de Janeiro, só para ser um lugar diferente de onde nós estamos aqui, estamos em São Paulo, Campinas, né? Então, você recebeu 10 milhões de reais lá no Rio de Janeiro e você precisa transportar, levar esse dinheiro em espécie numa maleta para São Paulo, tá? Essa é a regra do jogo. E aí a gente traz algumas opções de transporte para você escolher. E aí eu vou trazer 2 aqui. A primeira opção de transporte é o Batman, com o Batmóvel dele. E ele vai levar o teu dinheiro do Rio de Janeiro a São Paulo, só que ele vai entregar depois de 30 dias e ele vai te dar 10% a mais por isso. Afinal de contas, ele ficou, 30 dias com o seu dinheiro. E a outra opção é o Agostinho Carrara, da Grande Família, né? Programa de sucesso aqui no Brasil da Rede Globo, que tinha um táxi. Transporte também, certo? A gente estava falando de veículo, transporte. Muito bem. Só que o Agostinho, ele vai te entregar 10 dias depois, não 30, e vai te pagar 50% a mais. Aí eu pergunto, qual você escolhe, né? Qual opção você escolhe? Claro, ali a gente tem outras opções e tem uma série de relações que a gente faz, mas nesse caso é muito óbvio que a maioria vai escolher o Batman. Só que essa obviedade, a gente entende por quê. Quem conhece a história aí da série brasileira vai entender, porque o Agostinho era um pilantra, ele sempre dava uns golpes na família lá, pegava dinheiro. Com certeza ele ia chegar lá e falar assim, olha, então, mas só, 50% não vai dar não, mas ficou 50% menos. Tá? Exato. Então, o histórico dele já condena. E aí quando você vê ele, 50%, 10 dias... Aliás, a pergunta é, será que ele ia conseguir chegar com aquela Brasília lá? Pois é. E aí, o que a gente traz com isso, né? Com essa analogia que lá no exercício ela é muito mais ampla, dá pra gente trabalhar muito mais coisas com os outros personagens ali que a gente traz, que são bem conhecidos. Mas nesse exemplo rápido, né? O que a gente enxerga? Na opção B, que é o Agostinho, o retorno é excepcional, mas o risco? Muito mais do que proporcional. E a gente já sabe disso. Enquanto você tem aqui do outro lado um canal muito mais seguro, um veículo muito mais seguro, com uma rentabilidade muito boa e seguro. Então eu ganho menos comparado à opção B, mas eu tenho um risco muito baixo. E aí eu gosto já de puxar uma ponte nisso, quando a gente fala de risco-retorno, porque nesse exemplo, quando a gente faz a dinâmica lá, ninguém escolhe Agostinho. Todo mundo... As outras 3 opções, sempre tem alguém que escolhe. E a gente enviesa um pouco, né, a brincadeira ali. Mas ninguém escolhe Agostinho. E é impressionante, porque quando a gente fala de investimento, depois, a gente tem visto, né, vários casos de pirâmide de criptomoeda, outros tipos de pirâmide. Mas qual que é o problema da pirâmide? Esse é o último, né?
Se você for o primeiro, aí você começou, Pedro. Exato. Dura saber qual é a ordem que você entrou, né? E aí o ponto é o seguinte, né? Que a gente também faz uma analogia aqui. As pessoas, elas gastam muito tempo pesquisando coisas até menos relevantes em termos de custo de oportunidade, custo de vida para elas. Por exemplo, o cidadão vai comprar uma geladeira. Ele entra lá em 20 sites para comparar preço. Aí quando ele acha o melhor preço, ele vai no Reclame Aqui. Já vou fazer propaganda do Reclame Aqui, porque é um site excelente, né? Entra no Reclame Aqui, vê se a empresa que está vendendo... Depois, viu? Vê se a empresa que está vendendo tem histórico positivo. Ele conversa com 10 amigos para ouvir uma segunda opinião, se ele deve confiar naquela empresa. Calcula o frete e tudo mais. E a geladeira ali, R$2.000, R$3.000. Depois, esse mesmo cidadão vai investir 100 mil, 200 mil, 50 mil. Ele vai no YouTube, como ganhar 50% em uma semana. E ele entrega o dinheiro pro primeiro que aparece oferecendo um bom retorno, coisa rápida. Então, é um dilema do investidor, porque por coisas menos relevantes a gente gasta muito tempo pesquisando e aquilo que às vezes é o recurso de uma vida, de suor, de trabalho... Não se pesquisa. Não se pesquisa. E aqui eu trago um cuidado. Quando eu falo de entregar o recurso, eu estou falando não só, às vezes, de entregar o dinheiro para alguém fazer a operação de investimento, que é o que a gente não faz, eu comentei. A gente só orienta, é o cliente que faz tudo na conta dele. Então, isso já é uma primeira segurança. Jamais a consultoria vai ficar com o teu dinheiro. Mas existe também um conceito que é aquela coisa, né? Poxa, eu vou delegar o meu investimento para alguém? A melhor pessoa para cuidar do meu investimento sou eu, do meu patrimônio sou eu. De fato, em termos de segurança, sim. Mas será que você tem tempo e conhecimento suficiente? Por exemplo, se você ficar doente, você vai no Google procurar o tratamento, todas as opções, você mesmo faz o exame, entra lá no raio-x, você faz o exame, você pega o laudo, você cria o laudo? Não, você busca especialistas. Perfeito. Então, assim, de fato, né, assim, eu até diria o seguinte, que nessa parte de investimentos, muitas vezes a pessoa, né, ela não procura o especialista, ela não procura investimentos até sofisticados e acaba que o camarada fica ali naquele tradicional, né, na famosa poupança, ali num CDBzinho normal, papai com mamãe, né, coisas bem simples, né. Então foge, né, do cotidiano normal das pessoas normais, né, vamos falar assim, não sei se o termo seria esse, né, mas das pessoas mais comuns, né, que sem conhecimento, pô, mas o que é o CRI, o que é o CRA, que é LCA, então, de fato é uma sopinha de letrinhas, né, que vai criando uma certa confusão, né, no meio que a gente está inserido, né, e hoje a gente percebe também que tem muita gente, se dito aí, consultor ou até mesmo assessor de investimentos, o pessoal tem usado aí várias alternativas aí, cria conta no Instagram, né? Depois começa a te mandar mensagem, olha aqui, olha o depósito que eu fiz aqui pro cara, né? Então, gente, cuidado aí, né? Fica de olho, né? Fica de olho porque tem muito picareta no mercado aí. Mas, ô Barbosa, muitas vezes o cara não sabe que existe o consultor, né? Então ele tá acostumado, poxa, tenho uma grana aqui guardada, vou investir. Tá lá na poupança ou mesmo em algum produto no banco que rende menos. Aí ele vai abrir uma conta numa corretora e a corretora vai oferecer uma série de produtos para ele ali. Mas muitas vezes não é o melhor para ele, né, Fábio? E aí talvez a maior diferença entre o consultor e... Não seria o assessor, seria o assessor independente, assessor. Pessoal das corretoras? Sim, existe, e aí de fato acontece, né, a questão do conflito de interesse. A gente costuma classificar os modelos vamos chamar aqui de aconselhamento ou de recomendação de investimento, a gente costuma classificar isso uma metodologia que a gente adota de modelo 1.0, são os bancos. Modelo 2.0, as corretoras, e modelo 3.0, as consultorias, que é onde a gente está. O modelo 1.0, que é o banco, basicamente ele vai ter produto de investimento dele, produtos próprios.
Não dá pra gente dizer que são produtos ruins. Como eu falei, tudo vai do objetivo. Existe produto para atender todos os objetivos. A dificuldade do banco é que ele fica limitado, né? Produtos menos sofisticados, que o Barbosa trouxe, depois eu queria fazer uma analogia com comida. Acho que eu gosto de comer, tá, gente? Então eu penso sempre em comida para fazer analogia. Então, a gente pode voltar. O banco ele vai ficar muito limitado, restrito. Existem alguns bancos com ainda muita dificuldade, os bancos mais tradicionais, com muita dificuldade tecnológica. Muitas vezes tem que ir na agência ainda fazer processo. Por mais... Estou falando de investimento, tá? Depois a gente vai para as corretoras, que tem já um ganho de tecnologia muito grande, tem muitos produtos a mais. A corretora ela não oferece só produto dela, ela distribui produtos de vários outros. Então, você tem a corretora A e a B. Geralmente, os produtos, as duas têm o mesmo. Uma gama grande de produtos de investimento. O que vai diferenciar é justamente a recomendação que você vai receber ali, e aí entra o conflito de interesse. Porque nos dois modelos, 1.0 e 2.0, que são os bancos e corretoras, a pessoa que está ali te atendendo, em geral, ela vai ser comissionada pelos produtos que ela recomenda. E aí já vou fazer a primeira analogia com comida, né? Você procura lá um especialista em farinha. E o especialista... E você fala, quero comprar farinha. Qual que é o problema do conflito de interesses? O especialista em farinha, ele vai te levar no supermercado que tem uma melhor comissão para a farinha que ele vai te recomendar. Só que ele não te fez uma pergunta básica, ele não te perguntou para que você vai usar farinha. É para bolo? É para macarrão? É para pão? É para biscoito? Cada tipo de produto é um tipo de farinha diferente. Então esse é o primeiro ponto da diferença. E o segundo ponto da diferença lá para o modelo 3.0, que é o consultor não pode receber comissão. Então, todo produto que eu recomendo, seja da corretora A, B, C ou D, eu nem sei quanto que tem de comissão embutida ali para a corretora e eu não posso, mesmo que a corretora chegue, Fábio, queremos fazer uma parceria para você recomendar nossos produtos. Eu não posso receber nenhum tipo de comissão. Então, isso acaba eliminando esse conflito de interesse, porque na prática quem vai me pagar é o cliente. Ele que está pagando pelo plano que eu estou montando para ele. E não pelos produtos que eu estou colocando na cesta. Inclusive, existem produtos que a gente coloca na cesta do cliente, que a gente sabe que não dá comissão nenhuma para a corretora. E em alguns casos, o pessoal depois da corretora liga e fala, pô, não dá para ser esse aqui, não dá para ser esse aqui. Não, é esse aqui. Então, essa é a principal diferença do consultor. Isso, então, aí você começa a ouvir o que o Fábio está explicando, né? Então, para você que já está fazendo investimento, quando aquele assessor te liga, né, e te oferece um produto específico, mas não tenha dúvida que ele está recebendo, que ele vai ter comissão. Né? Sem dúvida. Outro dia, uma pessoa que me assessora, eu falei para ela assim, olha, na boa, ó, isso que você está me pedindo para fazer essa mudança, eu concordo, faz sentido. Porque o outro tá ruim mesmo. Eu vou exemplificar para o pessoal poder entender. Então, a gente não teve a opção lá de colocar um dinheiro na Eletrobras. Pô, tinha um cenário sendo construído. Falei, poxa vida, parecia ali um cenário bacana, interessante. Mudou. Após a eleição, né, o cenário se modificou completamente, tanto que o investimento declinou, teve uma queda, né? Mas claro que quando você faz esse tipo de investimento, você pensa no longo prazo. Então a pessoa veio e falou para mim, pô, Jefferson, agora tem uma outra possibilidade de pegar esse recurso e colocar no outro fundo. Eu falei, olha, vamos em frente, porque eu sei que tá ruim o negócio aí, mas você tá me oferecendo porque você tá tendo alguma vantagem aí, né? Sem dúvida. Então, a gente não precisa não precisa ser enganado, né? Não tem alguma vantagem. Então, eu também não acho que não tem nenhum problema. O fato é que a gente, que está do outro lado, que vai fazer o investimento, precisa ter um pouco de consciência, né? Fala, pô, mas será que isso aqui é o melhor para mim mesmo? Exato. Tá? E aí, por isso, o uso, né, do consultor, né? Ou da busca pelo conhecimento, pela informação, para fazer a escolha mais apropriada, né? Perfeito.
E pegando um gancho dessa questão da comissão, já existe um movimento, tá? A consultoria, esse modelo que a gente executa, a gente traz dos Estados Unidos, porque é a grande referência de mercado, né? Eles estão muito avançados. E aqui eu não estou fazendo a síndrome do cachorro vira-lata, né? Que a gente vem depois, não é isso. A gente tem que aprender com quem está à frente. E esse modelo de consultoria que a gente está trazendo é dos Estados Unidos, onde 80% do mercado de aconselhamento de investimentos é feito nesse modelo de consultoria e não de assessoria. E as regras lá já são muito mais rígidas quanto a isso. Então lá o assessor ele tem que informar para o cliente quanto que ele está recebendo de comissão no produto recomendado. Existe uma tendência disso acontecer aqui em algum momento, existem algumas discussões já em andamento para que isso aconteça, que vai ser muito importante. Porque, novamente, o assessor que está ali ele tem que ser remunerado. E eu também não vejo problema nisso, desde que seja transparente para o cliente quanto isso está custando. Para que ele possa comparar. Fala, pô, tá bom, você está me trazendo a opção A, B e C. Aliás, está me trazendo a opção B, me traga A, B e C, até para eu poder comparar aqui quanto que é a comissão, e aí você me justifica por que é essa, e está tudo certo. Todo mundo precisa receber pelo trabalho que está fazendo. Isso, então não tem nada de errado. Isso, não tem nada de errado. Desde que tenha transparência. Então, essa tendência, por que eu estou dizendo isso? Porque houve uma mudança de regulação recente aqui no Brasil, esse ano, em que flexibilizou mais a atuação do assessor. Os assessores, antes, o assessor de investimento, né? As casas que a gente fala, né? Você vê ali um escritório com o logo de uma corretora. Não é a corretora ali é um representante, é como um corretor de seguro, né? E essas casas, em geral, elas eram exclusivas. Hoje isso já tem uma nova legislação que permite que um assessor não fique 100% vinculado a uma única corretora. Claro que existem questões comerciais ali que vão ainda persistir para que isso aconteça, mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, existem já alguns escritórios e assessorias negociando esse modelo e fazendo um sistema já híbrido que vem mais para o lado da consultoria, que é o quê? A comissão que o escritório receberia pela recomendação ao cliente, ele pede que a corretora, ele devolve esse recurso, esse dinheiro para a corretora e pede que isso volte para o cliente como um cashback. Por que eu estou dizendo? É ainda algo muito recente, dá para contar nos dedos de uma mão, há escritórios que têm feito isso, mas eu acho muito legal. E eu não estou fazendo... Percebe que tem que ser justo? Os escritórios que fazem isso têm que ser valorizados, porque eles estão indo para uma linha de dar um atendimento transparente. E não tem problema nenhum, não é concorrência. A ideia é que a gente ofereça serviços de qualidade, tem espaço para todo mundo. Então, se quem está nos ouvindo, se eventualmente, não quero consultoria, talvez não seja para mim agora, vou ficar aqui na minha assessoria mesmo, então pelo menos tente buscar uma assessoria que tenha essa prática, porque isso já é possível hoje. Que a assessoria ela devolva para o cliente a comissão e aí você já vai eliminar um risco muito grande de ter um conflito de interesse ali. Porque assim, quando... Vamos voltar para naquela classificação lá que você tinha feito lá da parte de investimento, né? Então você pega lá o banco, né? O de varejo, você chamou aquele que era o 1, né? 1.0. 1.0, tá. Você pega no 1.0, né? Que se a gente volta na linha do tempo aí, que eram os principais locais que uma pessoa comum poderia ter acesso ao investimento, o cara só estava ofertando aquilo que era interessante para ter. O pessoal bater meta. Vamos ser bem honestos. Para bater a meta, assim, a meta estava vinculada a uma questão de tesouraria. O tesoureiro estava lá falando, puxa, nós estamos ferrados nisso aqui, precisamos desse produto aqui agora. Sim, claro, e descia para os gerentes, e hoje está escrachado, né? O gerente não faz questão nenhuma de esconder, ele até te fala já que ele precisa fechar aquela meta lá. Título de capitalização, só coisa boa. Esse é só coisa boa. Esse título de capitalização, inclusive, a gente tem visto aí em algumas empresas. Virou moeda de troca. Falei, nossa... Consórcio, vamos lá. Consórcio e título de capitalização, seguro residencial virou moeda de troca de financiamento. Todo financiamento de qualquer coisa você vai ter que levar
levar junto um... A despeito que isso não pode acontecer. Exato, venda casada. Né? É venda casada, mas- né? Não pode acontecer. Mas acontece. Não vamos ficar escondendo só com a peneira. É o que Isso. mais acontece. Mas né? acontece. Nós temos um cliente aqui na auditoria que tem uma carteira ali enorme de cartas de consórcio. Precisando de dinheiro ali, mas não consegue fazer nenhum tipo de empréstimo, nada, sem um consórcio. Agora eu queria voltar no seguinte, né? Nessa questão do consultor. A gente estava discutindo um aspecto aqui do consultor, e o Ferretti trouxe atenção no seguinte, né? Tem a história do consultor filosófico, né? Que é aquele cara que só... Como é que é? Só dá dica, Só né? dá dica. Eu chamo de consultor filosófico. Você tem o consultor puro, né? O cara que é... aqui na evolução, nós fazemos auditoria e consultoria. Então, na consultoria, a gente senta do lado do cara e é igual o médico. Deixa eu entender a sua dor. Né? Então, e acredito que a sua consultoria, né, Fábio? Pelo papo que nós já tivemos aí, o tanto que eu te conheço, é a mesma situação. Isso, eu queria pegar esse gancho pro Fábio explicar um pouquinho pra gente como é que é esse trabalho de consultoria, Isso. né? Poxa vida, é assim, como é que ele realmente pode ajudar ali o cara que está começando agora a investir, o cara que só tem R$100 para investir no mês? Como é que funciona isso? Perfeito. Bom, aí já fui colocado na parede, que depois no final que a gente vai ter que falar de alguma coisa mais objetiva, dar alguma dica aí, porque senão vai ficar o consultor, como que é? Filosófico, né? Então no final a gente vai ter que falar um pouquinho aí de alguma dica pro pessoal, né? Mas vamos lá. Bom, o consultor, só voltando um pouco aqui na questão do nosso objetivo de trabalho, né, de vida. O consultor, ele tem um pé ali na educação, né? No ensino. Uhum. Mas é importante a gente pontuar que o consultor, ele não tem um caráter de treinamento, né? Então a gente não está falando de um curso. Pelo menos no nosso trabalho a gente não dá Sim. curso para ensinar a pessoa ali a fazer tudo por conta própria, tá? Senão a gente vai sair um pouco do nosso escopo. O consultor, ele entrega pronto. Só que nesse processo de entregar pronto, acontece naturalmente um processo de ensino e aprendizado. Porque para você apresentar alguma sugestão para o cliente, para o investidor, ele não vai se sentir confortável se no mínimo ele não entender o básico do porquê você está sugerindo aquilo. Sim. Então, obrigatoriamente, você vai ter que passar por um processo de ensino muito mais objetivo, com menos questões técnicas, mas naturalmente vai ser um processo de aprendizado. E eu entendo que isso é uma missão do consultor. Porque o consultor, diferente do professor, que tem todos os méritos, o professor, quando a gente vai para o lado acadêmico, demanda tempo. Quem está buscando uma consultoria, o que ele menos tem é tempo, né? Então ele quer cortar caminho. E a gente está falando aqui de pegar dicas e tudo mais, então o consultor, ele tem a responsabilidade de ajudar nesse cortar caminho, mas de uma maneira responsável. E aí, como que é na vida real, na prática, né, esse nosso trabalho da consultoria? Você pode ter... A gente tem vários, dentro da nossa cesta de serviços, a gente tem vários tipos de serviços que atendem vários tipos de cliente. Pode ser o cliente que já tenha um patrimônio, ele não sabe se aquilo está bom, se não está, se está adequado, se não está. Então, a gente vai primeiro fazer um diagnóstico. O que está adequado? Não vou dizer que está ruim. Está adequado ou não ao seu objetivo, ao seu perfil de risco. Dá para tornar isso um pouco melhor? Dá para movimentar alguma coisa? Muitas vezes chega uma carteira que não dá para mexer. Porque se a gente mexer, piora. Porque nos investimentos, principalmente em renda fixa, que não é fixa, esse é um tema já vai longe, esse é outro tema. Perguntar. Renda fixa, que não existe renda fixa. Se quiser eu explico depois. Sim. Mas a renda fixa, ela tem uma variação muito grande no dia a dia. E aí, às vezes, o cliente ele pode querer movimentar, resgatar aquilo e ele vai tomar um prejuízo por uma coisa que se chama marcação ao mercado.
Então, muitas vezes chega uma carteira que a gente não tem muito o que fazer naquela carteira. Então, a gente vai fazer o quê? Olhar dali para frente. Olha, deixa esse aqui, a gente vai acompanhar. Quando tiver oportunidade, a gente mexe, mas vamos olhar daqui para frente. E aí é um trabalho de novos investimentos, recomendações para novos investimentos, aquele dinheiro que ele vai guardar todo mês, onde que ele vai colocar. Então, nesse primeiro trabalho de diagnóstico, primeira coisa, que tipo de serviço funciona para aquele investidor? É um serviço de plano de investimentos, que é quando a gente vai montar estratégia, vai revisar a carteira, sugerir para ele trocar investimento. Ou, não, para ele, plano de investimento agora não vai dar. Por N motivos, vamos para assinatura mensal, vamos dizer assim, que é um serviço que todo mês ele vai ter uma recomendação para o dinheiro que ele vai guardar naquele mês. E a gente tem opções também de consulta pontual, né? O cliente que quer, putz, eu quero uma dica para um recurso só que entrou aqui e eu preciso aplicar isso aqui. Lógico que a gente tem alguns protocolos para seguir. Esse cliente que vem pedindo uma dica, é o que eu falei do churrasco do final de semana, né? Você tá ali, vem alguém, pô, tô com 100 mil aqui, onde é que eu aplico? Me dá uma dica. Não é uma dica, não dá, né? A gente tem que fazer um diagnóstico mínimo ali para depois passar as recomendações corretas. E esse processo da recomendação, ele é mastigado. Então, seja no plano de investimento, seja no dia a dia, no mês, quando o cliente quer guardar, ele se planeja para guardar um valor por mês, e todo mês a gente vai passar uma recomendação para ele. Na prática, é mastigado. A gente relaciona para ele onde, em qual instituição que a gente vai recomendar, e a gente justifica o porquê. A lista dos investimentos, diversificado por veículos que a gente falou, né? Renda fixa, renda variável, dentro de cada grupo. Qual é o modelo, né? O produto, o tipo de carro, o tipo né? de carro, Perfeito. a rentabilidade que ele vai ter, que horário ele tem que fazer aquilo. Então, ele tem duas opções. Ele pode fazer por conta, e aí cada tipo de investimento tem horários específicos durante o dia que ele pode fazer. Em geral, renda fixa é das 10 da manhã às 3 da tarde. Ele pode fazer através do assessor, por isso que eu digo que tem espaço para todo mundo. A gente tem parceiros aí, assessores das casas. Então, no final do dia, o cliente fala, putz, eu não tenho tempo para executar a carteira que você me recomendou. A gente gera um relatório, passa para o assessor dele vai preparar tudo isso no sistema e o cliente vai aprovar. Você vai lá, Exato. aceitar. Porque no final do dia o cliente que tem que Opa. aceitar Sim, aquilo com que a a gente está senha recomendando. dele, né? Então, na verdade, tem um processo de dupla aprovação. A primeira aprovação é quando a gente apresenta a carteira para ele, para o cliente, e ele diz se ele concorda, ele tira dúvida e tudo mais. Depois disso, por enquanto ele não fez nada efetivamente, o dinheiro continua na conta dele. Aí isso vai para a corretora e o cliente é que vai, de fato, executar ou por conta própria, ou ele vai aprovar o que o assessor está fazendo. Então, é bem resumido, mas é essa dinâmica do mastigadinho, né? Então, fazendo um comparativo com o nosso negócio aqui da evolução, né? O Fábio, ele pega, senta do lado do cliente dele e avalia qual que é a dor, qual que é o objetivo dele. E é o que nós fazemos também, né? Poxa, qual que é a sua dor? Ah, minha empresa está precisando de uma revisão tributária. Tenho dificuldade de calcular o meu preço, meu custo. E aí, a gente senta do lado do cara ali, da empresa, né, do sócio, do executivo, enfim, e vai ajudando ele no que ele sente dor, ou até, de repente, se avalia se é de fato aquela dor, né? Então, é o trabalho de consultoria prática, não é filosófica, né? Isso, assim, pensando assim, como ele comentou aqui no bastidor, né? Você está com alguma dor, você vai no médico. Você pode achar que a sua dor ela esteja relacionada a, tô com uma dor no estômago. Tá. Mas é consequência de outra consequência situação. de outras situações, de alguns hábitos Perfeito. ou de alguns comportamentos que você tem alimentar. Tá? Então, a busca por um especialista, ela é válida, né? E ela deveria sempre acontecer, né? Vou até complementar, Barbosa. Não digo nem que é válida. É essencial, porque eu vou dar o meu exemplo, cara, prático, né? Eu acredito que eu fiz tomei algumas decisões erradas ali em relação ao investimento. Não tem tanto tempo que eu invisto, mas em algum momento eu fui muito na onda do assessor ali.
Porque como é que funciona na prática? É um pouco de pressão, né? Porra, tô colocando aí a recomendação. Dinheiro tá parado. Daqui a pouco o cara liga. Você aceitou? Você aceitou? Então, no dia a dia, reunião, tal. Pô, deixa eu fazer logo esse trem aqui. Porque uma coisa que a gente tem que perceber é o seguinte. Voltando lá no gancho que o Fábio tinha falado, o investimento é um meio, ele não é o fim. Porque aonde cada um de nós aqui vai ganhar dinheiro, não é com o investimento. Claro. É na sua atividade principal, no seu propósito principal. Você vai fazer dinheiro por meio do seu trabalho. Isso. Seu trabalho é o seu day trade. Costumo dizer. Exatamente. E assim, olha, diga-se de passagem, né? O trabalho tem que ser algo prazeroso. Você tem que achar o seu propósito. Assim como o Fábio achou trabalhando com investimentos e ajudando pessoas em relação a investimentos, e nós achamos o nosso propósito ajudando empresas a serem mais eficientes, né? E aí investir. Você já ouviu falar no método FAST, Fábio? Não sei se eu já te perguntei. Método FAST, não. Eu Vamos lá. te falei, né? Vamos lá. Eu acho que não. Na verdade, é um livro que eu recomendo. Eu não me recordo exatamente o nome, mas, se eu não me engano, Separe uma Verba para Ser Feliz. É um livro de educação financeira. Fica a dica aí pra turma. É que você falou FAST, eu já achei que fosse alguma coisa rápida já. Mas não é, vou explicar. E aí, depois eu queria que o Fábio até desse alguma recomendação de livro pro pessoal que está nos acompanhando. Mas aí o FAST, não de velocidade, é uma metodologia para educação financeira, onde o F é fazer, que é o que nós estamos falando aqui. Então, primeiro você vai fazer o dinheiro. E até a gente usa uma terminologia um pouco equivocada, né? De ganhar, mas você não ganha dinheiro, você faz dinheiro. Seja com a prestação de serviço ali, empenhando a sua hora, né? Ou vendendo um produto. Então, o A é de antever, de anotar os seus gastos, né? O S de salvar, e aí sim você vai turbinar aquele dinheiro que você salvou. O turbinar o dinheiro está muito ligado com o que o Fábio está explicando aqui pra gente, né? Falando, olha, poxa vida, eu vou colocar pensando no meu objetivo, eu vou colocar uma parcela disso numa renda variável, uma parcela disso numa renda fixa, né? E aí ele até trouxe, né, no ar aqui, a renda fixa, de fixa, às vezes ela não tem nada, né? Aí ele realmente chamou a atenção e criticou, né, com bastante propriedade, a questão da poupança, né? De fato, talvez a poupança, o único benefício que ela tem é a questão tributária, né? E aí você tem que pensar o seguinte, qual o tamanho do dinheiro que você vai deixar ali, né? Qual o período, né? Pode até ser útil num curto espaço de tempo, né? Que você precisa deixar um dinheiro ali para ele ter alguma remuneração, mas tem tanta coisa hoje tão um pouco mais sofisticada. Sofisticada, porque muitas vezes a poupança que consegue a inflação, né? Isso, que consegue rentabilizar um pouco mais, né? Mas vamos seguir aqui o caminho, que eu queria ouvir um pouco do Fábio, né? Nessa questão de risco e retorno, né? Eu queria saber o seguinte, o quanto que ele tem de dinheiro aplicado fora do país. Será que ele vai contar isso pra gente? O quanto, não sei, né? Mas será que pelo menos o percentual? Será? Mas talvez é isso que... Fala um pouquinho, Fábio, pra turma aí, quão é importante hoje diversificar, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Né? Legal, pô. Pena que eu tô sem a minha carteira aqui, porque geralmente o pessoal fala assim, mostra aí sua carteira. Aí eu tiro a carteira do bolso assim e mostro, né? Tá aqui, ó, minha carteira, né? Dá pra mostrar a sua carteira? Pô, hoje eu nem trouxe a carteira pra poder mostrar, né? Por falar nisso, assim, eu não sou tão especialista nessa função de consultor. O consultor, ele tem que publicar a carteira dele? Não precisa. Não. Na verdade... Ninguém tem, sigiloso para todas as pessoas, inclusive o próprio consultor, né?
Mas vamos lá, vamos voltar aí à carteira. Eu não trouxe a minha, vamos falar então da carteira internacional, né? Internacional. Só CNH, então. Se bem que hoje em dia a carteira tá no celular, né? Então... Vamos olhar aqui, pode falar aí. Tá legal, vamos lá. Bom, depois a gente volta para 2 dicas práticas aí, que eu acho que vale a pena, que ficar até o final aí, a gente deixar 2 dicas. Uma da leitura. Então fica acompanhando. E outra alguns tipos de investimentos que são melhores que a poupança, isentos de imposto de renda, garantidos pelo FGC. A gente pode falar um pouquinho também do que é o FGC, rapidamente aqui. Mas vamos lá, investimento fora do país. É um tema muito atual, e antes, até não tão muito tempo atrás, na verdade, pouco tempo atrás, investimento no exterior era um paradigma, né? Porque ele era muito voltado para quem tinha muito recurso, porque era um processo muito caro. Desde a abertura de conta, manutenção de contas fora do Brasil, extremamente caros. E hoje isso está muito acessível pelos meios de tecnologia que a gente tem. Então, a questão de custo ela já caiu por terra. E aí a gente tem várias formas de fazer. Hoje, vamos falar de pessoa física, o investimento mais básico que tem, em questão de um dia você abre a conta fora do país, nos Estados Unidos, e investe lá, converte o câmbio, tudo isso no mesmo dia. Abre a conta, faz o câmbio, aplica do sofá de casa. Então a gente já eliminou um grande problema aí com custo zero. Basicamente. Isso é interessante, hein? É fácil de fazer esse processo? Fácil de fazer. Fácil. Qualquer pessoa que tenha familiaridade hoje com celular, com transferência bancária no celular, consegue fazer um processo desse. Então, extremamente rápido. É uma conta simples, não tem custo nenhum, tem várias opções. Existem instituições mais bem preparadas, né, hoje, inclusive algumas criadas para brasileiros, com uma dinâmica até de relatórios para imposto de renda, que no Brasil é um negócio fora, né? Fora da realidade. Existem relatórios específicos para os brasileiros, então tem muitas opções, primeira coisa, muitas opções. E quando a gente fala assim, mas quanto que eu tenho que ter de patrimônio, né, de recurso para justificar eu investir fora? Eu estou falando que é barato você abrir uma conta e investir lá. Agora, depois a gente pode, não dá nem tempo, mas existem outras opções de investimento mais estruturadas, como offshores, trusts, que inclusive tem um projeto de lei em andamento aí para tributar de forma diferente, e aí é uma polêmica muito grande, porque muita gente está falando, vai piorar para a pessoa física, vai tributar grandes fortunas, e aí é uma outra polêmica. Para a pessoa física, na verdade, o meu entendimento é que até melhora um pouco, porque torna mais simples a vida do investidor, pessoa física, que tem já um patrimônio um pouco maior. Mas vamos falar aqui de um público médio, né? Vou voltar naquela pergunta, quanto que eu preciso ter para justificar eu ter um investimento fora? Vamos voltar de novo na resposta, que depende. O investimento fora do Brasil, ele não é para buscar rendimento, é para diversificar, para você reduzir risco. Do nosso país, que tem uma lista infindável aí, né, de riscos que a gente tem. Então, quando a gente pensa em investir fora, principalmente nos Estados Unidos, a gente está pensando em reduzir risco, a gente não está pensando em rentabilidade. Apesar que, neste momento, por que o tema está em alta? Porque os Estados Unidos está com uma taxa de juros muito alta para o padrão americano, a mais alta dos últimos 10, 15 anos, talvez. Acredito que a gente nunca mais vai ver um negócio desse, hein? Então, isso para uma renda fixa, né? Não se compara com a nossa, mas de novo a gente cai no risco-retorno do Batman e o Agostinho. Então, você investir nos Estados Unidos, você está buscando segurança, não está buscando retorno, né? Só. E quanto que eu preciso ter? De novo, se você está buscando investir lá porque você está começando a aprender, a diversificar, você não vai transferir tudo de uma vez. Eu tenho 100 mil reais, vale a pena investir nos Estados Unidos? Talvez não. Se você está pensando em construir o patrimônio, por quê? 100 mil reais. Se você vai diversificar, na hora de fazer o câmbio ali 5-1, você vai ficar com um valor muito baixo lá para conseguir acessar, para conseguir investir em alguns produtos que às vezes o valor mínimo são $1.000. Então, é isso que às vezes vai inviabilizar, não é porque não dá para fazer, né? Agora, eu tenho 100 mil reais, eu tenho 20 anos de idade.
eu quero começar a aprender a investir nos Estados Unidos. Por que não? Percebe que o objetivo e o perfil tem tudo a ver com a resposta? Se eu tenho 20 anos, 18 anos, tenho 50, 10 mil reais, eu quero começar a entender como que é isso. Para quando eu chegar lá na frente daqui 30 anos, eu poder estar diversificado, tá no caminho certo. Agora, se eu tô lá beirando minha aposentadoria, eu tô com 100 mil reais, será que faz sentido eu diversificar nos Estados Unidos? Porque eu preciso de liquidez, estou chegando numa fase da vida que eu preciso, minha renda de trabalho vai diminuir e eu vou precisar de mais dinheiro líquido aqui onde eu tô. Então, será que faz sentido eu fazer todo esse trabalho que não vai me consumir tempo e talvez eu não tenha o recurso ali a hora que eu preciso? Mas o ponto principal dessa questão de investir nos Estados Unidos hoje é busca por menos risco no momento em que a economia americana, aliás, os Estados Unidos está pagando uns juros muito acima da média, e aí eu estou falando especificamente de renda fixa, né? Não estou tratando de ações aqui, Bolsa Americana, que também é uma oportunidade, porque bolsa em baixa, que é o que está acontecendo lá, oportunidade de você também entrar com investimentos. Então a gente também dá esse apoio com investimento, com abertura de conta lá, com sugestões lá. Não é uma área de atuação que a gente é regulado, por exemplo, para eu ser consultor lá nos Estados Unidos, eu preciso de uma certificação específica lá. Mas eu não estou lá, eu estou executando meu trabalho aqui no Brasil. Então a gente pode, muitas vezes, até recomendar a instituição, e a própria instituição lá, ela também, obviamente, vai ter condições de dar apoio para esse cliente. Tudo vai depender do objetivo dele. Né? Eu vou brincar aqui, que esse tipo de investimento fora, né? Ou será que era melhor eu comprar dólar e deixar debaixo do colchão? Ou será que era melhor eu mandar o dinheiro numa conta lá no exterior? Então, veja, são coisas assim que a gente precisa pensar. Então, o cara mais tradicional, que não tem acesso a uma ferramenta, né, de abrir uma conta no exterior, ele vai falar assim, puxa, acho que o dólar vai subir. Vou lá, pego o dólar, compro e põe debaixo do colchão. Deixa ali, é moeda física. Tá? Agora, o cara um pouco mais sofisticado fala, não, pera lá, vou abrir uma conta no exterior e agora aproveitar que os juros, né, tá positivo nos Estados Unidos, o juro tá alto. Tá? Então, percebam assim que o mundo tem se sofisticado nessa questão de investimento. Perfeito. Né? Vamos dar uma dica prática nesse aspecto aí do exterior. Dinheiro embaixo do colchão. Quando você compra dinheiro para colocar embaixo do colchão, moeda, vamos falar do dólar, né? Isso, vamos usar o dólar. Vamos usar o dólar aqui, que é o tema aqui desse tópico. Então, compro dólar, moeda física, espécie, ou faço investimento na conta no exterior. O risco, vamos tratar que o risco seja igual, porque embaixo a espécie você pode perder, alguém pode te assaltar, a não ser que você vá viajar de fato e para onde você está indo, você não tem certeza se vai ter um caixa eletrônico ali para você sacar com esse cartão internacional que você saca em 200 países do mundo. Então, supondo que seja só para isso, o valor em espécie geralmente não precisa ser tão grande. Mas por que eu estou trazendo esse comparativo? Porque se você comprar moeda em espécie, você vai comprar pelos caminhos legais dólar turismo. Isso. Cujo IOF é acima de 3%, 3,68%, salvo engano. E mais a taxa da corretora. E, eventualmente, se ela for te entregar em casa, ela vai te cobrar um frete por isso. Se você fizer o investimento pelo aplicativo do sofá da sua casa, como eu disse, em um dia você abre, não precisa de valor mínimo, custo zero, você abre, baixou o aplicativo, abriu a conta, vai fazer o câmbio para conta corrente lá dos Estados Unidos, IOF zero, aliás, se for conta corrente de banco, 1%, então já é mais baixo. Às vezes tem opções de você fazer a conversão do câmbio 2, 3 dias depois, você ganha um desconto da corretora, então você paga menos e você acessa esse recurso do aplicativo, usa ele ali para pagar no débito automático, saca na maquininha lá se você estiver viajando. Inclusive você pode usar o dinheiro aqui no Brasil, não é dólar, então tem a conta aqui no meu bolso, aqui no celular, conta americana. Vou na padaria,
estou sem nenhum cartão do Brasil, não tenho dinheiro, esqueci tudo, posso pagar. Ele vai converter em reais de novo, vou pagar a conta e tá tudo certo. Então, a praticidade, a segurança e o custo, principalmente, que é a questão do IOF e a questão do spread, né, que é aquela taxa que a corretora cobra para fazer o câmbio. Para a moeda digital não, você não vai confundir com criptomoeda, para transação que não é espécie, ela é muito mais barata. Rapaz, assim, ó, como o mundo evoluiu, né? Como o mundo evoluiu. Eu olho para isso, eu me lembro que a minha primeira viagem internacional, fazendo com travel check. Nossa, pra você ter uma ideia, sabe o que eu fiz? Eu imprimi o travel check, deixei uma cópia aqui, levei comigo os originais e deixava uma cópia assim para eu controlando que eu baixei, né? Porque se roubasse, não era nominal, né? Não é nominal. Se alguém me roubasse, eu ia ter que, eu tinha a possibilidade de ligar no banco para cancelar. Então, eu armei um esquema de guerra, né? Agora, olha aí, gente, como a tecnologia está permitindo a nossa vida ficar mais fácil. Sim. Ô, Fábio, fala aí então, por que a renda fixa não é tão fixa assim? Explica pra turma aí. Que, mas peraí, é fixo ou não é? Rapaz, ó, isso aqui dá tema por mais 2 horas de podcast. Vou tentar resumir a história, tá? Pega um exemplo de um produto que... Vamos pegar aqui um exemplo, tá? Vamos pegar um exemplo de um produto pré-fixado, tá? Que fica mais fácil, que se a gente colocar inflação no meio, o tal IPCA+, aí, que é um tipo de investimento, já complica. Mas já vamos dar um exemplo aqui, já vamos começar a falar de um tipo de produto que depois a gente pode talvez dar alguma dica aqui pro pessoal, aqueles produtos que são melhores que a inflação. Então vamos pegar aqui um exemplo de um pré-fixado de uma LCI, letra de crédito imobiliária, que é um tipo de investimento que os bancos oferecem, que não necessariamente é do banco, tá? Ele pode, como eu disse, a corretora, especialmente o modelo 2.0, que são corretoras, ele tem muitas opções ali de LCIs, LCAs, letra de crédito do agronegócio. Então são já 2 tipos aí, 2 dicas, né, que você já pode pesquisar, que são interessantes porque são isentos de imposto de renda. Então já começa aí a primeira vantagem. Então vamos imaginar o seguinte: você investe lá numa LCI, que foi o exemplo que eu trouxe, letra de crédito imobiliário, com uma taxa de juros pré-fixada de 13%. Vamos colocar 12% ao ano. Porque agora, nesse momento, deve estar saindo a ata do Copom reduzindo a taxa Selic para 12,75%. Aí vai complicar meu exemplo aqui. Então, vamos lá que você investiu numa taxa pré-fixada de 12% ao ano. Muito bem. Renda fixa. Ok? Então, renda fixa não vai mudar. Vou manter ali e tá tudo certo. Por que a renda fixa não é fixa? Porque esse título eu investi para ele vencer daqui 10 anos. Certo? O nome renda fixa, o que ele quer dizer? Quer dizer que se você mantiver até o vencimento, que é daqui 10 anos, você vai receber o combinado, que são os 12%. Então, pera lá. Então, é fixo só daqui a 10 anos. É fixo olhando lá no vencimento. Você precisou do dinheiro agora, o que acontece, Fábio? Marcação a mercado. Marcação a mercado. Esse é o risco da liquidez, né? Esse é o risco da liquidez. Um dos, né? A gente está falando aqui de um exemplo de 10 anos, mas pode ser 3 anos, 4 anos. Todos os títulos de renda fixa, eles sofrem marcação a mercado. Que raio de nome é esse? Vamos tentar falar aqui. Então, eu contratei a taxa de 12% ao ano, é o combinado, certo? Daqui 10 anos. Então, se eu mantiver 10 anos, eu vou receber o combinado, que são 12%. Tá tudo certo. Renda fixa. Aí vem o termo renda fixa. Se eu quiser resgatar antes, seja pelo motivo que for, esse título vai ter que ser vendido, ou melhor, revendido para o mercado. E aí o mercado vai negociar comigo, entre aspas, não comigo, com a corretora. O mercado vai dizer quanto que ele quer pagar. Por isso que é uma marcação ao mercado. O mercado vai marcar o preço. Estou fazendo aqui na minha época de adolescente, de jovem. Etiquetinha do tinha mercado. Etiquetinha de preço, né? Cabelo branco entregue.
Então, o mercado vai marcar quanto que ele quer pagar no meu título. E aí, por que a gente pode ficar aqui 2 horas conversando? Porque como que ele define esse preço, tem vários fatores que não dá pra gente entrar. Mas a gente pode brincar aqui, é o seguinte, né? Você não colocou lá 12%? Então, vamos lá, vamos brincar aqui que você tem que o valor é de 100 mil reais. Você vai receber 12% daqui a 10 anos. 10 anos. Então, quer dizer que daqui a 10 anos você vai ter lá os 100 mil mais os 12%. Ao ano. Ao ano. Exato. Ao ano. Aí. Então, quanto que vale esses 100 mil agora, depois, vamos imaginar aqui, depois de um mês? Depende muito do quanto estão saindo os próximos produtos. É aí que está o ponto. Por isso que eu brinquei aqui do exemplo da Selic, né? Então, a Selic hoje, nesse momento, quando a gente começou a falar aqui, né? A Selic no Brasil estava em 13,25. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Imagine que a Selic continue 13,25. O meu título é de 12, certo? Só que ele é pré-fixado para 10 anos. Por que eu posso pensar numa estratégia dessa? Não vamos entrar em detalhe de inflação, senão o negócio vai ficar louco. A taxa Selic vai cair em algum momento, provavelmente. Então, qual foi o plano que a pessoa fez ali? Bom, eu vou travar os 12% por 10 anos. Ali, Essa foi a estratégia que a pessoa usou. Só que no meio do caminho, ela precisa resgatar antes, por algum motivo. Deu uma dor de barriga. E aí, vamos imaginar que foi depois de um mês. O que provavelmente vai acontecer? A taxa Selic está 13,25. Um mês depois, se a taxa Selic continuar igual, os mesmos títulos que estão no mercado aí, parecidos com o que eu tenho, vão estar pagando quanto? Vamos imaginar que tem o mesmo título lá no mercado pagando 12,25. Qual que é melhor? Qual paga mais? O meu que paga 12 ou o que está no mercado que paga 12,25? O que está no mercado. Então, se eu quiser vender o meu antes do tempo, o mercado vai dizer, pô, Fabio, deságio. Dá um desconto aí. Eu pago 11,75 no seu, porque o outro tá 12,25. E assim, a coisa faz todo sentido e é normal. Então, imagine assim, que você tem um ativo, né? Que o valor dele é de 12 mil reais, que você só vai receber ele daqui a 10 anos, mas você quer vendê-lo agora, né? Hoje, não vai ser o mesmo preço. Exato. Não vai ser o mesmo preço. É igual, nem pode. É igual a carta do consórcio. Não pode ser o mesmo preço. Você tá esperando ser contemplado. Vem um cara e fala, não, eu compro aqui, ele vai querer um deságio. Não, claro. Agora, o contrário também é verdade. Agora, vamos dar um exemplo do que provavelmente vai acontecer nos próximos anos. Note, provavelmente, né? Taxa Selic caindo. A pessoa que tem um pré-fixado de 12%, vamos imaginar que a projeção, tá? Diz o mercado financeiro que até o final do ano que vem a Selic chega em torno de 10%, né? 9% aí. Imagine que chega a 10%, final do ano que vem. Se ela está em 10 ano que vem, no outro ano vai ser 9%, no outro vai ser 8%, provavelmente. O seu título vale 12%. E agora, quem que está em vantagem? O seu título? Opa! Aí o que acontece? A marcação ao mercado fica favorável a você. Então, se você quiser resgatar antes, muito provavelmente você consiga vender por mais do que o seu título valeria naquele momento com 12%. E aí é o ágil, né? Isso, então nessa hora você consegue, fazendo uma conta, não precisamos fazer aqui a conta matemática, né? Mas nessa hora você consegue os 12% proporcional e um pouco mais. Porque o outro investidor está interessado nesses 2%, porque não existe mais, né? Virou algo peculiar no mercado. Não tem mais. Então o cara está disposto a pagar para você um pouco mais para ele ter acesso àquela tão bem. Isso, para ele ter acesso àquela rentabilidade. Mas note que essa estratégia precisa ter um cara de conhecimento, um consultor do lado, né, cara? Você vê? Aí que entra a estratégia do planejamento. Então, essa é mais ou menos a dinâmica da renda fixa, não é fixa. Por quê? Porque ao longo do tempo, até o vencimento, ela vai variando conforme o mercado. Então, ó, o Fábio deu uma volta aqui, né? E assim, de fato, quanto que a gente deveria investir fora do país, do ponto de vista de diversificação? Sim. Sim.
Sim, Mas quanto? Tem alguma estratégia, né? depende. Depende. Essa parece uma pergunta evasiva, né? Desculpa, uma resposta evasiva, mas realmente depende, porque como eu falei, às vezes o intuito é aprendizado. Então, pô, não tem valor, é o quanto o cara pode. Agora, se a gente fala assim, poxa, O cara já tá no a final partir, da carreira ali, né? Eu tenho aí, vamos imaginar que R$ 500 mil para investir. Naturalmente a gente vai ter que ver alguns aspectos, mas eu acho que já começa a fazer sentido uns 100 mil. De novo, depende dos objetivos, né? Quando ele vai precisar de Perfeito. liquidez, Isso. Mas né? vamos... Momento de vida, se ele tem filho, se ele não tem. Então, percebe? Não dá pra gente definir um valor, mas eu recomendo que sim, que assim que possível, comece. Porque é Agora, importante. fazendo então um paralelo com a renda variável, né? Qual que seria, então, mesmo que no Brasil, quanto que você recomenda de diversificação ali, Fábio? 25% em... Qual que é o natural? em Né? Aliás, renda o Fred já recomendou, né? Você já Não, 25% em fundo de investimento, Perfeito. 25%... Você já tá criando a Qual que carteira, seria hein? o máximo de, por exemplo, que você costuma recomendar em ações, que é renda variável, né? Então, lembra que eu comentei do perfil? Vai muito do perfil. A gente tem que somar as duas coisas, tem que olhar o perfil e o objetivo. Mas, então vamos traçar um perfil, vamos traçar uma situação hipotética aqui, só para dar um exemplo aqui de Um como perfil que mais é. previdenciário, o cara que está deixando pro longo prazo. Então vamos pensar um cara que está pensando na aposentadoria, vamos dar uma idade para esse cara, ele está com 40 anos, Legal. ele está buscando preservar e aumentar o patrimônio dele para que ele tenha um uso desse, né? Que ele usufrua isso depois dos 60 ali, porque ele tá sabendo que o INSS, né? Não sei se todo mundo sabe o que significa, isso nunca será seu. INSS não é Instituto Nacional de Previdência, tá? Social, mas isso nunca será seu, porque é, de novo, insegurança, né? A gente tem uma polêmica muito grande aí se a gente que paga hoje vai ter isso lá na frente. Então o cidadão ali de 40 anos, ele está se organizando para depois dos 60 ele ter um patrimônio, para ele ter uma renda passiva em cima disso. Ou seja, todo mês ele quer fazer um resgate ali de tudo que ele acumulou ao longo da vida. Então esse cidadão de 40 anos não tem filhos, senão se a gente colocar filho na equação aqui vai dar muito mais trabalho. Não tem filhos, não pretende ter filhos, tá bem? É casado, tem uma renda que cobre todas as despesas dele e sobra aí por mês R$ 1.000, R$ 2.000 para ele investir, tá bom? E ele tem um patrimônio, não vamos nem falar de valor, tá? Ele tem um valor ali, a gente vai precisar colocar aí pelo menos um valor para ter uma referência, R$ 300 mil, para ficar fácil. No cenário, vou colocar mais uma variável, então, 40 anos, não tem filhos, uma renda que ele guarda aí 2 mil por mês, um horizonte de investimento de 20 anos, por objetivo dele. Então, nesse meio tempo, viagem, troca de carro, tudo isso ele está usando a renda dele. Ele se organizou, então os 2 mil que estão sobrando... Tá sobrando. Tá sobrando. Todo o resto, troca de carro, financiamento da casa, tudo já tá coberto, beleza? Para não ter muita variável. E, então ele tem 300 mil para investir. A outra variável que eu falei que eu ia colocar é o cenário econômico que a gente está vivendo hoje. Num cenário como a gente está vivendo hoje, com Selic alta e inflação baixa, mais ou menos uma carteira que a gente pensaria seria 30% em títulos com inflação, que é o que a gente fala IPCA+, que são títulos de renda fixa, que vão pagar a inflação e mais um juro real, que a gente fala. Então, vamos pegar um título aí IPCA mais 6%. Então, ele vai pagar a inflação, que acontecer nesses 20 anos, mais 6%. Então, 30% em títulos de renda fixa, isentos de imposto de renda, IPCA+. 30% em liquidez pós-fixada, ou seja, títulos que vão ser corrigidos pelo CDI, pela Selic. E com boa liquidez.
de até 2 anos. Então, uma parte desses 30% com liquidez imediata, que ele pode sacar no mesmo dia, e metade talvez com liquidez de 2 anos. Por que 2 anos? Porque é o período que a Selic ainda vai estar relativamente alta e ele vai se beneficiar desse período. E os outros 30%, a gente, pelo menos nesse exemplo, eu dividiria em outros 3 veículos. Ações ou fundo de ações, fundos imobiliários e outros fundos, por exemplo, multimercado. Por que eu falo ações ou fundo de ações? Depende muito do cliente. Se ele tem tempo para fazer a operação ali, ok, mas se não, vai para fundo de ações. Fundos imobiliários, eu entendo, eu acredito que é uma ferramenta sensacional para investir. Está no momento bom, por isso que eu falei, momento atual, tá? E o restante em outros fundos multimercado. O que é fundo multimercado? É o fundo que mistura tudo isso que eu falei. Renda fixa, renda variável, ações, até investimento no exterior. Então vamos resumir de novo, hein? 30%. Antes disso, momento atual, hein? Selic alta, inflação baixa, bolsa em baixa ali com bons pontos de entrada. 30% renda fixa, IPCA+, 30% isento de imposto de renda, isso é fundamental, porque aí você vai potencializar o ganho. Depois a gente pode falar quais são esses títulos aqui, que é a dica que a gente ia deixar. 30% em títulos pós-fixados, que são aqueles atrelados a CDI e Selic. Metade desses 30% com liquidez imediata, metade em máximo 2 anos. Também é uma opção com títulos isentos de imposto de renda, LCA, LCI, podem ser. E os outros 30% restantes, 10% dos 30%, né? 10% em ações ou fundos de ações, 10% fundo imobiliário, 10% outros fundos. Isso, de novo, um exemplo de como a gente pode traçar um cenário. Você sugeriu aí, né, fundo de ações, né, ele não fez uma sugestão específica em criar aí uma carteira de ações, porque de fato, para você criar uma carteira, você precisa ter assim, uma certa disciplina, tempo de analisar, definir ali qual é a sua estratégia, né? E de novo, assim, nessa linha de raciocínio, na conversa que a gente está tendo aqui, quando a gente escolhe um fundo de ações, a gente está valorizando o papel das pessoas que estão ali fazendo a gestão do fundo. Perfeito, né? perfeito. Mas tem taxa, Jefferson. Eu sei, mas claro, o cara está estudando, o cara está trabalhando. De graça, né? O cara está entregando ali uma rentabilidade, né? Então a gente precisa remunerar. Claro. Nada mais justo. Agora, se você tem tempo, né? Gosta de estudar, né? Conhecer as empresas, né? Se você tem uma paciência para ler um formulário de referência de uma companhia aberta que só tem 200 páginas, né? Já que o Fábio tocou aqui, falou da análise fundamentalista, né? Eu acho que tem uma parte do nosso público aqui, é um público de contabilidade. Fala, mas que contabilidade tem a ver com investimento? Não, tem tudo a ver. Então, na parte de análise fundamentalista, o cara precisa ler balanço, né? Entender, calcular lá os indicadores financeiros, ler o formulário de referência e falar, quero investir nessa empresa. É isso aí. Tá? Vamos investir nessa empresa. Conheço ela. Então, aí é uma construção, é uma filosofia, claro, de investimento, é uma estratégia, né? Então, muita gente que nos segue aqui, né? O Ferretti é fã do cara, né? Do Barça, né? O cara tem uma filosofia, gente, assim, tem que ter ali uma cultura de ler as informações, né? Ler no detalhe o que tá acontecendo com a empresa, né? E aí, selecionar a ação daquela empresa, vai lá, compra, né? Então, de fato, né? O Barça, né? Quando a gente fala de investimentos, ele tem ali uma cultura, né? Diferente da que a gente está chamando aqui a atenção nesse primeiro momento, né? Por conta de uma questão de tempo. Então, lembrando que o que a gente estava falando aqui de investimento, de novo, vale a pena frisar, investimento é um meio, não é um fim. O Barça é o fim. Sim. Tá? Então, ele fez daquilo profissão. Profissão, é uma vida dele, né? Isso. Então, assim, é como ele, de fato, ganha dinheiro. Ele escolhe as empresas, faz uma boa análise, né? Por dividendo, a carteira dele é focada em dividendo, né? Tem ali uma estratégia. Então, é só pra gente dar o camarada que tá acompanhando a gente aqui,
porque provavelmente talvez siga o Barsi, siga qualquer outro canal que fala de investimento, só para vocês entenderem aqui por que a gente está indo nessa linha aqui. E só me permita complementar, Barbosa, a questão como eu falei também, né? Fundos de ações ou ações. Por que eu coloquei ou ações? Primeiro, por essa questão de quem eventualmente tenha tempo, mas a gente também avalia o perfil. Dependendo do volume da carteira do cliente, a gente também faz essa gestão focada em ações. Então, a gente faz a função do fundo como consultor também. A diferença é que, muitas vezes, o investidor, se ele tiver um capital não muito... Eu não vou usar o termo relevante, porque dá a impressão que não é importante. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando material. Vou dar um exemplo. Ele tem R$10.000 para fazer em ações. Para ele pagar a consultoria e movimentar R$10.000, as taxas de corretagem... Tudo isso, às vezes, para ficar movimentando, vai ficar caro para ele. Então, se ele não for por conta própria, por todos esses fatores que o Barbosa trouxe, de estudo, de iniciativa própria fazer isso, vai ficar caro para ele. Fazer diretamente com ações. Então, o fundo, ele torna mais acessível para o pequeno investidor aquele tipo de investimento. E é mais barato. Por mais que ele cobre a taxa de administração, é mais barato do que a taxa de corretagem. Mas, por outro lado, dependendo da carteira do cliente, o tamanho dela e a complexidade, a gente também vai fazer a gestão de ações direta, não só via fundo. Tá? Puta, legal. Acho que a gente está caminhando aqui legal aqui muito no podcast. Você ia falar uma dica de investimento? A dica aí, além da poupança, né? Não dá para eu dar o produto, porque isso aí varia todo dia, né? Mas hoje, como referência, como eu disse, é interessante ter na carteira os produtos e os investimentos isentos de imposto de renda. Então, o que a gente pode citar aí, né? A sopa de letrinhas, a LCA e LCI, que eu comentei, que são produtos bancários, a gente fala, porque quem emite é um banco. Mas aí você tem as corretoras com várias opções de LCA e LCI, são isentas de imposto de renda para pessoa física. Você tem as opções de LCI pós-fixada, que nessa carteira hipotética que a gente colocou tem, né? Que é aquela vinculada ao CDI. E você tem as opções de pré-fixado, inflação. Então, vai depender aí já um pouco mais de entender o cenário do investidor. Mas é um título seguro. Por que ele é seguro? Porque além de ele ser um título bancário, ele é garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E muita gente pergunta, poxa, Fábio, a minha carteira aqui que você montou só tem 30% garantido pelo FGC. Estou correndo muito risco. O que é o FGC? Acho que é o último ponto que eu queria cobrir aqui, se possível. Fundo Garantidor de Crédito é uma instituição privada que reúne aí os membros, são os bancos e as instituições financeiras, que parte do depósito, parte das movimentações feitas por essas instituições é direcionada de forma meio compulsória para esse fundo, para garantir a solvência do sistema. Garantir que se algum desses membros quebrar, esse fundo vai socorrer. Mas pensa o seguinte, se todo mundo quebrar ao mesmo tempo, o fundo ele não vai cobrir todo mundo, é impossível. Então, porque uma parte daquilo que as instituições movimentam fica lá guardadinho. É uma custódia, uma custódia para socorrer eventuais quebras de banco. Então, esse é o primeiro ponto de atenção. Às vezes as pessoas falam, só quero investir em produto que tenha a garantia do FGC. Então, o primeiro ponto de atenção, se todas as instituições, se a gente tiver uma quebra generalizada do sistema financeiro brasileiro, não vai cobrir todo mundo. Segundo ponto, o FGC ele só cobre alguns produtos específicos. Ele não cobre o banco A, B ou C. Todos os bancos que fazem parte do sistema estão cobertos. Mas não são todos os produtos oferecidos pelos bancos que são cobertos. Os mais comuns aí, não vou dizer os únicos, mas os mais conhecidos são CDB, LCI, LCA. Esses produtos são cobertos pelo FGC. Então, quando a gente fala, CDB não é legal porque ele tem imposto de renda.
E, de novo, risco-retorno. Se eu tenho um produto de menos risco, meu retorno vai ser menor. Então, o CDB, não gosto muito. LCI e LCA, ele tem a mesma característica. Ele é do banco, ele é coberto pelo FGC, mas ele é isento de imposto de renda. Já é uma grande vantagem. Então, essa é a primeira dica. E a segunda dica, ainda de títulos de renda fixa, CRA e CRI. CRA, cédula, resumidamente, cédula de recebíveis do agronegócio. CRA. CRI, cédula de recebíveis imobiliários. Não dá para a gente entrar aqui em como isso é estruturado, né, como que esses produtos são montados, mas a grande vantagem para o investidor é isento de imposto de renda, só que ele não é coberto pelo FGC, como todos os outros investimentos. Percebe que eu falei que é garantido pelo FGC, CDB, LCI e LCA. Todo o resto, fundo de investimento, CRA, CRI, debenture, ações, nada disso é coberto pelo FGC. Então, se você restringir suas aplicações somente a títulos garantidos pelo FGC, não tem nada de errado nisso. É um critério, você que decide. Mas você vai limitar muito o acesso a vários outros produtos. Que no final do dia, quando a gente vai olhar o risco, a gente não está olhando só se ele é um FGC, a gente vai olhar a análise fundamentalista, se aquele CRA e aquele CRI, que é uma renda fixa, isenta de imposto de renda, o emissor dele, que não é o banco é só o canal, é só o veículo de distribuição. A gente vai olhar o quê? O emissor. Uma Vale, uma Petrobras, uma Braskem, uma Sabesp, são todos exemplos de empresas que emitem esse tipo de título. JBS, Marfrig, Minerva, frigoríficos, né? E aí eu não estou entrando aqui se você gosta ou não do tipo de produto, eu estou dizendo em qualidade das empresas. E essas que eu citei todas aqui, não estou dizendo que são boas ou não, só estou dando exemplo de empresas grandes, conhecidas, que emitem esses títulos, que você pode ir lá e investir nelas. E à medida que você diversifica com várias dessas empresas, você está fazendo o quê? Reduzindo o risco. Perfeito. Não só na empresa, mas no setor. Então, além de olhar a empresa, vamos olhar setor, né? Vou colocar tudo em setor químico, vou colocar tudo em agronegócio, vou colocar tudo em logística. Não, um pouquinho em cada. Muito bom. Então, essa é a dica final aí que a gente pode pensar para o investidor que quer trazer algo mais sofisticado. Sair do arroz com feijão, sair do prato feito. Né? Perfeito. Legal. Fabião, como que o pessoal te acha aí nas redes sociais, você e a Alfa? Perfeito. A gente tem o site, né, que é alfacbrasil.com. Instagram também, alfacbrasil, mesmo nome. LinkedIn, eu estou nas redes sociais também, Fábio Genaro, com 2 N's, me acha lá. São os canais aí que com certeza vão conseguir encontrar a gente. O pessoal pode me achar no LinkedIn, né? Jefferson Barbosa. Também me acha no Instagram, né? Jeff de Paula Fernandes Barbosa, me acha lá. Jeff. Nossa, tá, Gringo. Tá ficar bem grande assim para o pessoal achar eu lá, tá? E que mais? Por enquanto é só. Tá? LinkedIn e Instagram. Legal. Certo. E você também pode Não tô no Twitter. Não tô no Twitter, não. No Twitter é meio... bem você também pode negócio, seguir o Contabilidade Podcast, né? O Contabilidade no Ar no Instagram, tá? @contabilidade _no_ar. E você pode me seguir também, Alexandre Ferretti. Tô no LinkedIn como Alexandre Ferretti e no Instagram como Ferretti Evolução. É isso aí. Última dica? Pode falar. Leitura que você pediu. Dica de leitura. Legal. Meu. Leitura aí suave, nada de tecniquez para quem quer refletir um pouco sobre os objetivos de investimento, o que é mais importante. E um conceito muito legal que é o conceito de suficiência. Um exercício que a gente precisa fazer quando investe o que é suficiente para mim. É um exercício difícil de fazer, porque a natureza humana ela sempre quer mais. E esse livro que eu vou comentar, ele traz essa reflexão. O nome é bem sugestivo, é um psicólogo que tentou transformar essa linguagem difícil do investimento para o dia a dia. Então, ele traz uma série de cases ali para tentar explicar um pouco essa relação do dinheiro com investimento, com deitar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir, que o nome do livro é A Psicologia Financeira, do Morgan Housel.
Procura aí. Então, hoje... Psicologia Financeira, já vai ter lá o nome lá do gringo. É acessível, pequenininho, tranquilo de ler, não tem nada assim técnico que vai ter que ficar fazendo conta, é bem legal. Pô, vale a pena para quem tá querendo começar a pensar sobre isso. Depois a gente precisa achar um patrocinador para trazer uns equipamentos mais sofisticados, né? A gente tá aqui só no papiro aqui, pô. Nós estamos no papelzinho, o Fabião tá no o cara é high-tech, né? O cara é high-tech. Fabião, obrigado aí pela presença. Muito obrigado aí pela presença, cara. Valeu pelas dicas. Pessoal, obrigado. Fique aí, nos acompanhe no YouTube, no Spotify. Toda semana aí com dicas valiosas sobre contabilidade, agora investimentos. Contabilidade e finanças. Estão de mão dada. E esse podcast é um patrocínio de Evolução Auditoria e Consultoria. Porque não existe acaso no mundo dos negócios. É isso aí, gente. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Fica com Deus. Até mais.